Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pela sua participação. Interaja conosco através do Facebook, mande aí as suas informações, as suas opiniões, as suas críticas. Faça da mesma forma lá com o Sicom, Rubens Moscatelli, nosso comentarista de sempre aí nos ajudando aqui no programa com seus comentários, com as suas posições, suas reflexões. Um santista, sim, na cidade de time, sim, meio preocupado ultimamente, mas isso passa. Eu sou um corintiano, já vivi isso e espero que vocês não passem pelo mesmo desgosto que nós passamos, mas nós nos recuperamos bem. Eu sempre ouvia da minha mãe que não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe. É isso mesmo. Mas, na verdade, é importante sim a gente saber se posicionar com as situações que acontecem no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente reflete no outro aquilo que nós achamos que o outro está errado, mas na verdade somos nós. Então tem muito isso que a gente às vezes não identifica. A gente vai sendo automático e acaba gerando um grande problema. Hoje a gente trouxe aqui não um especialista nessa área apenas, mas uma pessoa da nossa amizade e que tem muito conhecimento, que vai poder debater assuntos dessa natureza. Bom, eu tenho aqui um privilégio de receber um colega apresentador, né? Que de fato eu não sou, eu estou aqui aprendendo e ele vai poder ensinar isso para mim também, mas é o Jorge, ele é jornalista, apresentador do programa Estrelando, um programa público que você já deve ter visto, certamente, astrólogo, e o que é mais interessante é a sua vinda aqui, Jorge, ter aceito o nosso convite, para que a gente possa realmente bater um papo descontraído e buscar de uma cabeça pensante, não é? Reflexões que possam ajudar você aí na sua casa. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço porque me chamam para falar de astrologia. Eu falei assim, o que eu posso oferecer num programa ligado a condomínio? Mas como você fala, é viver em condomínio é um fator que agrega pessoas, e quando agrega pessoas, agrega indivíduos, agregam signos, agregam propostas de vida, destino e relacionamento humano. E é isso que eu faço há mais de 30 anos. E é interessantíssimo, né? Porque nós fatalmente vivemos mesmo em condomínio e lá os diferentes estão presentes. Totalmente. Estão presentes. Dentro do elevador, sim, fora do elevador, na área de lazer, na piscina, para disputar a churrasqueira, seja lá como for, aí no seu condomínio. A vaga do estacionamento. A vaga do estacionamento, quando ela não é coletiva. Depois tem um assunto interessante, né? Porque tem a vaga que é escriturada, né? E eu cismo de querer alugar ela também. Né? Então tem uma série de coisas. Mas e justamente você está falando de um tema que é a proposta mesmo da astrologia. Eu vejo muitos alunos quando começam a estudar astrologia na própria escola, eles se voltam a entender as diferenças. Não existem 12 tipos de pessoas porque existem 12 signos do zodíaco. Seria tolice da minha parte, muito chato a vida, se fosse dessa maneira. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta já aproveitando, né, que eu estou aqui com um especialista na área, e para você que está aí nos assistindo, que talvez nunca tenha ouvido uma explicação de um especialista, do que é a astrologia, do que ela pode beneficiar você aí quando você simplesmente lê alguma coisa relacionada a algum signo ou coisa dessa natureza. Pois não, Rubens? É uma coisa, né, que a astrologia ela não é necessariamente fatalista. O que está escrito lá no horóscopo vai acontecer daquele jeito, daquela forma. Não, ela é uma interpretação. Depois eu tenho algumas curiosidades que eu vou querer tirar também, vou aproveitar a sua presença. Não vamos tirar o Jorge, deixa o Jorge falar, né? Vamos lá, Jorge. Não, porque assim, o que as pessoas conhecem da astrologia, foi o que o Rubens falou, foi o horóscopo, né? Certo. A palavra horóscopo, ela está mal empregada
no meio na imprensa, né? Porque a palavra horóscopo, ela vem do latim, significa ver pelo horário, né? É observação do tempo, observação da hora. Então você fala assim, você pode fazer o meu horóscopo? Quando você fala fazer o meu horóscopo, significa interpretar o seu céu de nascimento. E o seu céu de nascimento não é somente o seu signo de nascimento, né? Como eu estava falando anteriormente, nós temos signos, temos astros, temos ângulos. E a astrologia é uma das ciências mais antigas que existe no mundo. Ela é mãe da astronomia, porque ela nasceu antes, pela observação do céu, da curiosidade que se tem do céu, do plantio, né? Você vê que o Sol, quando atravessa fala assim, o Sol atravessa os signos e não constelações, está correto. É um movimento aparente do Sol pelos signos e não pela constelação. Perfeito. Uma das coisas que as pessoas gostam de ridicularizar o profissional da astrologia é justamente falar que eles trabalham com signos antigos e com constelações. E nós não trabalhamos com constelação. Nós trabalhamos com as 4 estações do ano. Tá? Primavera, verão, outono e inverno. A característica dos signos, inclusive, nasce daí. Então, quando você fala assim, a astronomia, ela se separou depois da astrologia em função de igreja, em função de diversas outras filosofias e a parte da ciência mais cartesiana. Porque o que a astrologia faz? Ela observa o céu e vê qual é a relação do céu com a Terra, qual é a relação desse céu com o ser humano. Então, assim, quando você tem um eclipse, nós tivemos um eclipse agora há pouco tempo, em julho, teremos outro em agosto, são 4 eclipses por ano, 2 solares, 2 lunares e muitas vezes 5. E esses eclipses, eles movimentam o campo magnético da Terra, eles atuam naquelas regiões geográficas que eles mexem com vulcões, com furacões, com incêndios. E o que isso mexe com a natureza humana? Pois é, aí que eu quero chegar. Se ele mexe com a parte física, ele mexe com a natureza humana também, principalmente a Lua. Você vê que a Lua, ela mexe com as marés, ela mexe com as plantas. O cabelo. Com o cabelo, ela mexe com o ser humano. Porque a Lua rege para nós o humor de uma pessoa. Entendeu? Humor. Então assim, todo aquele céu que você nasceu num dia, mês, ano, hora e cidade, latitude e longitude. Você tem um céu específico para o seu nascimento. Tá? Então assim, a proposta, por exemplo, um exemplo agora dado. O Rubens é do signo de Virgem, tá bem? O Dr. Rubens é do signo de Virgem que eu conheço. Certo. Tá? Tem muitos astros do signo de Virgem. Poxa, se nascer uma pessoa 1 hora, 2 horas depois, será totalmente diferente do Virgem, que é o Rubens. Ou seja, a cada 4, 8 minutos vai mudando, o céu vai alterando. Isso vai alterando também o teu nascimento. O teu nascimento é único e privilegiado. Perfeito. Você possui um espírito, você possui uma alma e possui uma matéria. Então você tem um signo, você tem uma lua e você tem um ascendente. São 3 pontos fundamentais, onde vai diferenciar um ser humano do outro. Tá? E vão ter propostas diferentes. Qual é o destino dessa pessoa? Qual é o livre-arbítrio que ela tem? Isso é uma discussão também que existe. E que existia, os filósofos sempre discutiram esse tema, não é? Cientistas sempre discutiram esse tema e até mesmo a astrologia. Deixa eu te fazer uma questão aqui. Aproveitar aqui para você que está nos assistindo, que talvez possa estar com a mesma indagação desse aqui que nos fala. Nós temos lá, você citou o signo do Dr. Rubens. Do Rubens, né, que é do Virgem e tal. As pessoas chamadas virginianas, elas têm as mesmas características? Básicas, sim. É isso que funciona? É assim Propostas mesmo? básicas, sim. Que vão ser alteradas de acordo com ascendente, com lua e com angularidades que existem na carta. Mas pelo estado que essa pessoa, como ela se comporta, eu posso afirmar que ela é... Difícil, porque às vezes prevalece mais o ascendente do que o signo dela. Você Depende da entendi. proposta desse nascimento. Oi, Rubens. Senão ficaria muito fácil. Fácil, né? Eu vou até... Você desculpe a ignorância desse aqui, mas... Eu adoro essa pergunta. Vou até complementar com uma outra questão. Por exemplo, você pode ter 2 pessoas que nasçam no mesmo horário, no mesmo dia, em cidades iguais. Certo. E não necessariamente serem gêmeas, mas até porque não dá para nascer os 2 ao mesmo tempo, né? Mas 2 ou 3. Mas que tenham características parecidas, é uma proposição, viu, Jorge? Uma pergunta. Sim, sim. E aí um vai ser advogado, outro vai ser médico, um Sim. vai ser corintiano, outro santista, Sim, e assim exato. vai. Porque, Ok. na verdade, se eu estiver falando alguma coisa errada, cada um, a sua individualidade, tem as características genéricas, mas tem as suas, vamos dizer assim, essa ascendência, aquilo que é a influência do momento do nascimento, é isso?
É isso aí. Você pode ter nascido Deixa eu no mesmo complementar dia. isso aqui para você já passar de uma vez. Então quer dizer que o momento marcante é o momento do seu nascimento Da respiração que o bebê deu. e que você vai Isso é o que marca carregar a tua vida até o inteira. final da vida. Marca a tua vida inteira aquela respiração. Quando o médico pega o bebê, dá o tapinha. Enquanto ele estiver ligado com o cordão da mãe, ele é o mapa astrológico da mãe. Quando corta, o bebê inala o ar, ele recebe os influxos planetários sobre ele. E ali já está reservado uma série de situações para a vida dele, que ele terá livre-arbítrio de sim ou não. Né? Você não escolhe o pai e a mãe que nasce. Você não escolhe o país que nasce. Mas existe um céu preparado para você na hora que você nasce. Este céu está vinculado à sua família. Então, a astrologia ela não se confunde de forma nenhuma com dogmas religiosos. Não. Muito passa pelo longe contrário, disso. não é? A astrologia vivia no mercado. Teve um astrólogo muito famoso que eu vibro muito por ele, chamado Jean-Baptiste Morin. Ele era astrólogo do cardeal Richelieu, né? Século XVII, século XVIII. E a astrologia sempre conviveu. Vamos partir do seguinte princípio. A maioria das Com pessoas... essa leitura do céu, Do mas céu, né? de uma forma determinada, Perfeito. de uma forma séria, né? Não existe, como você falou, não existe um dogma, uma religiosidade Ok. dentro da astrologia. A gente não tem um Deus. É dentro da interessante para astrologia. deixar isso claro para quem está Não existe um Deus dentro da astrologia. E esse formato céu de nascimento é uma proposta que você tem de vida, que você pode realizar ou não. Então, assim, quando você fala de determinações, existem sim determinações dentro da sua vida, né? Como eu falei, o pai que você tem, a mãe que você tem, os irmãos que você tem, você vai ter que levar. E outras coisas você vai ter que caminhar na vida e construir sozinho. Isso é um ponto, tá? Outro ponto são as suas buscas e as suas escolhas nos momentos certos, tá bem? Mas existem algumas intempéries que já estão demarcadas, como existe uma vocação que já está pronta, que ela pode desenvolver ou não. Então, quando você fala assim, eu sou advogado, o advogado tem um traço no mapa que é de Sagitário e de Júpiter. O juiz, Vênus e Libra, já são diferentes. São inícios semelhantes, mas finalizações diferentes. Se você fala assim, o jogador tem um Marte evidente, um policial também tem um Marte evidente. Então, você nasce já com um traço, sabe? Já nasce com um traço de destino, vamos dizer assim, Perfeito. marcado em você. Olha, o assunto é interessante, tanto é que já acabou o primeiro bloco aqui, nós nem conversamos ainda direito. Eu, no segundo bloco, vou provocar bastante aqui Ótimo. o nosso amigo Adoro. Jorge, né, que tirar tudo dele, porque será que esse negócio de, Rubens, o meu signo não cruza com o seu, isso nós vamos conviver bem, vamos conviver mal, e você que convive em condomínio, vamos ver aí sua questão astrológica, se você bate com o do seu vizinho. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue.
Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Está conosco o Jorge, astrólogo, jornalista. Tivemos um papo aqui sensacional no primeiro bloco. Certamente vamos repetir aqui no segundo. E a proposta aqui no nosso bate-papo no intervalo é aquela ideia de, será que, aí com muita propriedade, ele acabou me corrigindo, né? Essa compatibilidade de um signo com o outro, será que isso tem influência lá na minha vida em condomínio? Sim, eu não nem corrigi, você utilizou a palavra corretíssima. Obrigado. Porque é o seguinte, as pessoas quando falam em signos, elas sempre pensam, Áries é briguento, Touro é dinheirista, Gêmeos é fofoqueiro, Câncer é família, Leão é exibido, Virgem é chato. Virgem é perfeito. É sempre o que eles acham, é verdade. Aí assim, cada um tem um rótulo, tem os rótulos para os signos, né? E não é assim, dessa forma. Ainda que bem, porque eu não sou fofoqueiro. Também sempre negam. Os virginianos negam que são perfeitos, os geminianos negam que são fofoqueiros. Muito bom, muito bom. Ok. Então, assim, existem rótulos do signo, mas a gente não parte daí. E muitas pessoas perguntam assim, fulano de tal, pode se dar bem comigo? A fulana de tal? Eu sou de Gêmeos, gostei de uma pessoa de Capricórnio, o que você acha? Certo. Signos, eles vão nos revelar compatibilidade entre eles, né? Então nós temos que perceber o seguinte, os signos são movimentos. Então nós temos movimento o quê? Movimento de Áries, é o movimento de início, de empreender. O movimento de Touro não tem o mesmo movimento do Áries. Os signos têm características antagônicas na sequência. Então assim, o Áries é ativo, é iniciar de cabeça as coisas. O Touro, ele é passivo, ele tem que segurar e se assegurar que é dele. O Gêmeos é ativo, ele negocia, ele barganha, ele é versátil. O Câncer é passivo, ele entra no aspecto emocional. O Leão é ativo, é a autoconfiança e a vitalidade. O Virgem é passivo, é a separação, a seletividade e a busca do aperfeiçoamento. O Libra é ativo, é o signo dos relacionamentos, do contato que eu tenho com o social. O Escorpião é passivo, o Escorpião é um signo de intensidade e de emoções acentuadas, mas acentuadas eu quero dizer assim, densas. Sagitário é ativo, é o aventureiro, é o buscador e otimista. Capricórnio é passivo, ele volta-se para dentro. Capricórnio é organizado, tá? E precisa sempre de uma meta para chegar em algum lugar. Aquário é ativo, vai para fora. Ou seja, o ativo do Aquário é aquele que trabalha pulsando no seu mental, o raciocínio, a lógica é muito rápida, o intuitivo. Peixes é passivo, é sensível, é sentimental. Então, assim, você entra quando você percebe que as pessoas têm ritmos diferentes dos seus, você precisa entender e compreender a noção daquilo que é diferente de você. Perfeito. Isso é muito importante quando a gente percebe que uma pessoa tem um ritmo mais rápido. Você falou dos Gêmeos, falou tagarela, né? Tem um lado tagarela dos Gêmeos, mas tem um lado racional dos Gêmeos. Você fala Chico Buarque. Chico Buarque nasceu com 5, 6 astros no signo de Gêmeos. Né? O que ele fez? Ele distribuiu essa capacidade dele, geminiana, do quê? Ele escreve, ele compõe, ele canta, ele joga futebol, escreve livro, ou seja, ele faz diversas atividades geminianas. Todas essas atividades são geminianas. Versátil, né? Da versatilidade. Então, assim, quando você tem que trocar com alguém, você vai num condomínio, você coloca muitas vezes um síndico, né? Canceriano. Ou seja, aquele que tem ascendente em Câncer, a Lua em Câncer, o Sol em Câncer e tem uma proposta de água muito forte no mapa. Ele vai ter problemas. Mas por que vai ter problema? Porque ele é emotivo, ele vai ver o teu lado. Certo. Muitas vezes pode não decidir com a racionalidade que você tem que decidir. Né? Você vai numa reunião, ele pode não saber liderar na reunião. Falar para o cara, se aquieta aí, nós vamos resolver primeiro isso, ou seja, colocar ordem. Não que seja impossível. Mas você vai perceber que a dinâmica entre as pessoas tem ritmos diferentes também. Interessante. Rubens, você é um conciliador, né? Procuro. Tem uma natureza, mesmo porque a própria função lhe favorece a isso, né?
E aí a gente começa a perceber que quando a gente convive lá em condomínio, né, a gente tem uma grande dificuldade, o ser humano tem uma grande dificuldade de conviver com as diferenças. Sim, na vida faz parte Né? disso. E aí a minha pergunta é assim, por exemplo, você acha que aquele que busca, inclusive, em ler, né? Porque eu vou explicar bem isso para você poder entender. O cara vai lá e lê o horóscopo. Se o horóscopo for bacana para ele, ele acredita. Se não for bacana, ele não quer acreditar. E isso é não é verdade? Isso é algo comum que a gente vê. E a gente percebe, né, ainda mais com o Jorge, aqui podendo dar as explicações didáticas, pertinentes, que é muito mais profundo do que essa simples análise rasa que a gente está Não, fazendo. mas você falou uma questão importante, que é o horóscopo. É a parte mais difícil de se fazer da astrologia. Então. É a parte mais ínfima e mais difícil de se fazer. Porque o astrólogo tem que estar inspirado para escrever e não é mediúnico, não recebe espírito nenhum, não existe isso. Ele não é um vidente, Não, é? a gente coloca o mapa em frente à tela, hoje em dia é na tela, porque até antigamente eu calculava tudo à mão, era tudo calculado à mão. E hoje você tem um software que te ajuda. Graças a Deus, agora em segundos eu coloco os dados, o mapa já está pronto. Certo. Você coloca o mapa na tela e vai girando ele nas horas do dia. Perfeito. Todo dia você tem que fazer isso. Vai para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, você vai girando esse mapa e vai olhando o céu que está para Áries, o céu que está para Touro, e você vai digitando 5, 6 linhas. Certo. Né? E assim, você dá o clima do dia para o Áries, o clima do dia para Touro. O que difere um horóscopo do outro? Ele difere no seguinte: de repente eu quero falar sobre saúde para Áries. Agora eu quero falar sobre o amor para Touro. Agora eu quero falar sobre. Perfeito. Agora o outro astrólogo quer falar sobre outra coisa. Agora, Ele pode deixa eu falar te sobre o que fazer uma quiser. pergunta aqui que aguçou a minha curiosidade, né? Pois Porque não. é um trabalho científico, Muito. não é? E muito. Eu Então, estava pensando aqui, são várias equações matemáticas então né, que são feitas pelo computador. Como tudo, né? né? Mesmo porque, se ele já jogou, ele tem um software para isso, né? Eles têm algoritmos que estão lá buscando para poder fazer os seus cálculos. E a gente né? sabe muitas vezes se foi calculado errado. Então. O astrólogo tem que saber. Olha que interessante. Então quer dizer o quê? Eu tenho nas 24 horas do dia, esse processo é dinâmico. Sim. O tempo todo dinâmico. Eu consigo traçar nessas 24 horas do dia um perfil único, ou elas têm essas nuances que vão me dar algo diferenciado durante o dia? Não, vai dar algo diferenciado durante o dia. Né? Existe uma dinâmica do dia, você veja que a Lua, esse registro de hora durante A alteração o dia, de humor, essas coisas? é muito... É isso aí. Agora tem pessoas que A gente têm... está falando como geminiano, não é? Porque geminiano altera o humor em 10 em 10 minutos, mais ou menos. tem pessoas que têm alteração de humor naturalmente. Certo. Né? E tem pessoas que não têm, tem pessoas que mantêm uma estabilidade, embora por dentro não seja, mas externamente aparenta. Agora tem pessoas que elas apresentam uma variação de humor constante, né? E é típico das pessoas regidas pela Lua fazem isso, que elas têm uma alteração de humor, o temperamento delas, elas dão uma influência do inconsciente, das rejeições que elas imaginam, que não estão acontecendo, e elas agem muitas vezes erroneamente. Jorge, esse é um problema. Você acha que uma pessoa, por exemplo, que vai procurar você, para ela se conhecer melhor, esse um objetivo? Esse é o objetivo inicial. Certo. E já foi mais forte essa procura. Porque ela Hoje se a conhecendo procura é melhor, outra. ela consegue, Hoje né? essa procura é outra. Ah, é outra? É outra. Antigamente as pessoas iam pelo autoconhecimento, né? Eu quero buscar quem eu sou, o que eu vou fazer. Hoje elas já vão especificamente buscando aquilo que ela realmente sabe que eu posso oferecer. Então assim, a mãe leva o filho de 16, 17 anos de idade. Já sei o que se trata. Ela mesma fala. Orientação vocacional. Quero saber se a escolha do meu filho está marcada na vida dele, que ele vai apresentar uma realização. Ok. Às vezes você tem um filho que nasceu, 2, 3 meses, às vezes, você quer fazer o mapa astrológico desse filho. Tá. A interpretação é diferente da criança para um rapaz de 16, 17 anos e para um adulto. O adulto hoje, ele procura, ele é mais imediatista. Ele quer saber a sua vida financeira, a sua vida profissional, ou o seu relacionamento amoroso, ou vai por causa de saúde. Só que o profissional, ele não fala do imediato. Ele tem que passar pelo mapa astrológico dessa pessoa para depois entrar no assunto atual.
Porque não adianta eu chegar no assunto atual, eu vou me debater com assuntos que são problemas no teu mapa de nascimento. Eu preciso mostrar para você. Esse mapa astrológico, ele fala da sua tendência de personalidade, a sua tendência financeira, profissional, kármica, relacionamentos amorosos, vocação, amigos, irmãos. Ele dá esse traço geral, o mapa de nascimento. Depois você coloca os astros hoje, transitando hoje, nesse mapa que você nasceu, para saber o que mudou, o que está em constante mudança. Né? Olha, a gente quis trazer o Jorge aqui no programa, né? Mesmo porque eu tinha convicção plena de que a gente ia bater esse papo gostoso aqui. Não deixei nem o Dr. Rubens falar. Mas sem problema, nenhum. E a gente se descontrair nisso. E nesse minuto e meio final que nós temos do programa, né? Eu queria que nós traçássemos aqui, você assim com muita propriedade já falou de todos os signos aqui. Falei, dei uma geral. Mas já deu para cada um se encaixar no seu ali, né? De buscar isso. Mas Rubens, quando a gente trata de relacionamento humano, né, de humanização dessas relações, a gente tem percebido que a tecnologia ela tem nos favorecido em muita coisa. E isso não vai voltar atrás. Mas a gente quer buscar algo que nos humanize mais. Né? A gente tem visto coisas assim deprimentes, né? Gente morrendo por falta de assistência. Então, todas essas coisas tem que ter, em todos os caminhos e ramos de ciência, algo que beneficie o ser humano a ser melhor. Não é? E é isso que eu queria, né, no nosso finalzinho, as suas considerações finais nesse sentido. Depois vou passar para o Jorge também nos passar essas considerações finais nesse sentido. Então, Jorge, obrigado. Primeiro que você não deixou eu falar, mas você falou a mensagem que as pessoas precisam ouvir, saber que existem essas diferenças, que é necessário que cada um de nós saiba que o outro também tem essa nossa condição de ser humano, e que a gente precisa entender o lado de lá para poder ser entendido, fazer o caminho inverso. E é um prazer te receber, que eu sempre vou lá no vosso programa, você me convida. É verdade. Né? Já tem até um scriptzinho lá. Já tem um script para ele. Muito bom. Muito obrigado. Jorge, as suas considerações finais. Eu quero agradecer aqui e explicar deixar claro para vocês que nós estamos numa fase bastante complexa. Nós hoje estamos vivendo um período de transição entre a era de peixes e a era de aquário, que adentra somente por volta de 2600. Então, assim, esse período que nós estamos críticos entre peixes e aquário, né, nós estamos saindo do universo totalmente sentimental, tá, abrangente, entrando num universo extremamente racional, tá bem? Individualizado, onde o humano é muito importante, mas a razão também. E nós estamos sofrendo isso. Essa questão, quando a gente fala do amor, cada um de mudar na sua casa, cada um viver na sua casa, embora nós estamos nos relacionando, é típico da era de aquário. Nós vamos ter um novo tótem para a nova era. Essa de peixes foi Jesus Cristo. Nós temos que pensar agora qual vai ser o Deus que vai imperar na era de aquário, que vai ser outro. Bom, gente, nós tivemos um grande prazer de ter o Jorge aqui conosco, né? Pôde levar aí para vocês conhecimento científico, inclusive, né? De fato mesmo. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Eu que agradeço. E você que está nos assistindo, continue com a programação da TV Com. Nós temos um imenso prazer em poder ser recebido por você aí na sua casa. E o nosso programa é feito exatamente para isso, para você. Nós nos veremos na próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Viver em condomínio. Apoio. Sicom. A mão amiga no momento certo.